Vamos comentar o que aconteceu depois que nós fizemos seu preenchimento, que as pessoas, né, começaram a te fazer algumas perguntas. Sim. A dúvida de muita gente é a respeito, né, como que é o procedimento, que se dói, a quantidade que colocou. Então, são dúvidas assim que eu também tinha essas dúvidas antes de fazer. Então, a gente está fazendo essa live a pedido de muita gente e respondendo pergunta de muitos seguidoras minhas a respeito do preenchimento. Então, Isso. eu vou ser aqui a porta-voz das meninas. Tá E bom. vou já te perguntar. Preenchimento, não só o labial. Em que parte do rosto? Qual a idade que começa? O primeiro preenchimento? Então, vamos começar a falar. Inicialmente, o preenchimento labial, aliás, o preenchimento, ele é realizado com o ácido hialurônico. Nós temos esse ácido hialurônico no nosso corpo e nós vamos perdendo com o tempo. Esse preenchimento, ele pode ser realizado em diversas áreas, né? Como que a gente vai falar sobre hoje, o preenchimento labial, ele pode realizar nessa área aqui, sabe aquele efeito top model, look, aquele efeito top model, aquele efeito lifting que dá, que a gente aumenta um pouco aqui, aquele efeito lifting mesmo, né? Sim. A gente preenche essa maçã do rosto. A gente pode preencher também as olheiras, a gente pode preencher essa região, a gente pode preencher o bigode, que é muito comum, né? Mas não só o bigode a gente preenche, a gente tem que sustentar essa região do malar aqui e do zigomático. Podemos preencher também a mandíbula para deixá-la um pouco mais quadrada. Podemos preencher também o mento, quando a pessoa quase não tem queixo, a gente pode colocar nessa região aqui também, a gente pode preencher essa região que dá têmpora também, só que é uma região bem perigosa. A gente pode fazer o preenchimento no nariz também, né? E em relação ao preenchimento labial, muita gente acha que preenchimento labial, ele não quer dizer que significa uma boca artificial. Muito Sim. pelo contrário, né? O preenchimento labial, ele harmoniza, né, de acordo com a necessidade de cada paciente. E uma pergunta que você me fez, que idade pode começar a fazer um preenchimento, né? Sim. Por exemplo, o preenchimento labial, meninas de 18, 20 anos, por exemplo, se quiser aumentar um pouco o seu lábio, você já pode realizar esse procedimento. Agora, por exemplo, se uma moça, uma menina mais nova também, quiser fazer esse efeito lift, né? Esse efeito look top model, pode também, com 20 anos, colocar. Mas, assim, a grande maioria começa a fazer esses procedimentos por volta dos 30 anos, né? Mas pode se realizar com 20 anos, por exemplo. Já pode, se quiser harmonizar mais o seu rosto, pode sim começar com essa idade. Nada impede de você realizar e de harmonizar o seu rosto. Por exemplo, nós dentistas que a gente realiza o tratamento de aparelho ortodôntico, tem muitas pessoas que não têm esse queixinho. A gente pode preencher essa região melhorando o seu queixo, aumentando aqui o seu queixo, entendeu? Então, por isso que o dentista... Tá me ouvindo, Fran? Sim, sim. Tô interagindo aqui, tô te Por ouvindo. isso, por isso que o dentista, o ortodontista, a gente trabalha não só com essa harmonização estética, mas uma harmonização facial também, melhorando esse aspecto, por exemplo, que a pessoa não esteja satisfeita e ortodonticamente, às vezes, o paciente não quer realizar uma cirurgia ortognática e pode melhorar um pouco mais a sua face. Então, eu acho bem interessante. E também a questão, Raquel, da quantidade. Porque às vezes fala assim, há muita pergunta assim para mim, quantas seringas você colocou? Então, a quantidade a gente sabe que, né, vai variar de paciente para paciente e o que ele está querendo no momento, né? Acontece Isso. das pessoas chegar no seu consultório
e querer falar assim, não, eu quero uma boca acima do que você acha normal, né? Da quantidade do ácido hialurônico, você costuma colocar aquilo que o paciente te pede, né? O desejo dele, ou você coloca no seu limite, naquilo que você acha que vai ficar harmonioso? Você tenta... Sempre a gente tem essa primeira consulta para a gente conversar as necessidades, as ansiedades, né? A ansiedade de cada paciente. A gente tem que respeitar também o desejo de cada paciente. Mas eu sempre, no início, eu sempre falo que menos é mais, né? A gente nunca Sim. pode já chegar, eu quero colocar 3 seringas de uma vez. Às vezes a gente pode colocar uma seringa e meia ou 2 seringas, dependendo a pessoa que não tenha lábio nenhum, né? E depois a gente pode colocar mais. A gente, nas aulas que a gente tem, o lábio é um tratamento. É igual na academia. A gente não malha, não trata todo dia, né, o nosso corpo. O lábio também é um tratamento. Então, a gente vai colocando, a gente vai realizando o procedimento até a pessoa se sentir bem, sentir que está harmônica, né? Esteja harmonioso com a sua face. Mas sempre, às vezes a pessoa, caso ela queira colocar uma quantidade maior, eu tento explicar, porque às vezes a pessoa depois fica muito artificial. Só que nós temos que respeitar cada paciente, né? Eu tenho que respeitar o desejo dela. Se ela quiser ter um bocão, eu tento explicar, não, a gente pode colocar, mas não exageradamente, né? Mas sempre a gente tem que ter um consenso entre eu e o paciente para a gente entrar num acordo para ficar harmônico mesmo, né? Então, e uma dúvida também, todo mundo pergunta, até lá no consultório, quando vai fazer os outros procedimentos, sobre o bigode chinês, que é o terror da mulherada. Quero tirar meu bigode. A gente tem que ter aquela leve expressão aqui, ou não tem que ter nada? Nós temos que ter uma leve expressão aqui, porque como a gente deve realizar esse preenchimento? Normalmente a gente faz uma MD Codes, nós preenchemos um pouco essa região para sustentar, porque com o tempo a gente tem que tratar a causa. Por que está causando esse bigode chinês? Porque está caindo, né? Está caindo a musculatura. Então, nós sustentamos essa região direita, esquerda, sustentamos e depois a gente preenche o bigode. Alguns casos, a gente pode só preencher essa região aqui do bigode, mas normalmente depende, a gente tem que fazer uma avaliação do paciente. Às vezes o paciente tem já essa região proeminente, a gente pode preencher aqui. Por isso que a gente tem que realizar uma consulta personalizada, individualizada para cada paciente. Porque às vezes o paciente acha que só tem que preencher o bigode, mas tem que sustentar. Ou às vezes o paciente não precisa sustentar e só formou um sulco aqui e a gente preenche. Eu vou mostrar aqui para vocês, só um pouquinho agora, umas imagens que eu trouxe. Verdade, tem umas bocas feitas que fica parecendo bico de pato. É verdade. Só, Alessandra, a gente tem que ter cuidado. É igual eu falei, né? O menos é mais. Só que a gente tem que respeitar o desejo de cada paciente. Deixa eu mostrar, acho que eu me perdi. Olha aqui. Vou chegar um pouco mais pra frente. Vou mostrar essa foto que a Fran me... Opa, peraí. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou mostrar. Olha aqui. Essa aqui é a foto que a Fran me mostrou hoje. A boca dela estava um pouco inchada ainda, porque tem pouco tempo que nós realizamos o procedimento. E às vezes ficam pequenas elevações na boca. Isso. E a gente faz essa massagem. Isso. E a Fran, porque sexta-feira era para ela ter vindo aqui no consultório para a gente realizar essa massagem. E nós não, né? Ela não teve tempo de vir aqui. Mas a gente faz pequenas massagens que essas ondulações, elas vão saindo com o tempo, tá? Olha aqui, um outro preenchimento labial que nós fizemos. Bem discreto, né? Lindo. Agora aqui é o bigode, tá vendo? Opa!
essa região aqui, ó. Nós preenchemos esse sulco. Esse paciente não precisou preencher essa região. Só foi o sulco mesmo, olha. E é bem discreto. Sim. E em relação ao que você me perguntou, olha aqui uma boca de uma senhora de 60 anos. Tem muita gente que fica com bastante receio. Nossa, eu não quero ter bocão, eu não quero ter bocão. Uma seringa, nós somente hidratamos o lábio, né? Então, as pessoas têm muito medo. Ah, eu quero que coloque só um pouco, mas uma seringa é muito pouco. A gente já tinha colocado aquela vez um pouco mais, agora a gente acrescentou. Você já tinha mais boca, mas essa paciente, sim, olha, nós colocamos uma seringa de uma senhora de 60 anos. Além de o preenchimento labial, eu até desviei o assunto do bigode, é porque tirava esse slide aqui. O preenchimento labial, ele não só volumiza. O preenchimento, ele, além de volumizar, que muitas pessoas acham que é só volume, ele contorna o lábio, ele projeta o lábio, ele corrige assimetrias. Então, ele não só volumiza, né? Ele projeta, ele corrige a simetria, ele contorna os seus lábios. Então, ele tem várias funções. E esse ácido hialurônico, ele absorve partículas de água do nosso corpo. Por isso que você viu que o seu lábio parece que está mais hidratado, está mais brilhante. Sim. Porque ele atrai as partículas de água e essas partículas ficam entre as células, dando esse efeito de brilho, esse efeito de mais hidratado. Eu passei um gloss aqui e aí realça, realmente valoriza tudo que você coloca no lábio. Tem uma pergunta aí, tava perguntando aí se a gente perde a sensibilidade. Eu não perdi. No primeiro, segundo dia, você fica com a boca inchada, durinha, mas ela vai voltando ao normal no decorrer do tempo, porque ela já tá quase que... Eu já tô sentindo ela normal. Antes eu ficava mais o biquinho de pato, porque fica inchada, mas não tem. Não tira a sensibilidade, né? E a questão também, teve uma que perguntou da dor. Gente, eu sou suspeita com dor, porque eu faço anidrox no olho e não sinto dor. Mas, assim, anestesia de dentista, né, interna. A mesma anestesia. E não tem dor. Não tem dor. E depois da anestesia, sem dor nenhuma. Não senti dor nenhuma. É verdade. Raquel, a gente fala assim, mas é um procedimento assim, todo mundo faz, tão natural, mas tem que ser um profissional. Eu não colocaria minha boca em risco, que já tava mais boa, né? Mas pode melhorar, mas eu não colocaria na mão de qualquer profissional, gente. Né? Tem tudo isso. Nós temos que conversar bastante sobre anatomia, né? Por isso que o dentista, a gente estuda bastante anatomia, né, da nossa face, as inervações, nós